bom dia! Cheguei, terceira série! Estavam aí todas empolgadinhas, né? Com o tio Caio assistindo aula de física elétrica, era? Física elétrica? É, né? Solenoides. Tia Joyce aqui dando aula. Oi, Drica! Bom dia, princesa! Como é que estão as coisas? Bora lá para a aula de hoje. Energia e a queima de combustíveis fósseis. Mas eu não esqueço que fiquei devendo na aula de terça-feira alguma coisa sobre biomassa. Claro que hoje a gente vai ter o fechamento desse conteúdo, mas ainda vou falar de biomassa, porque a gente não terminou. Lembra que a gente começou a comentar sobre biodigestor e tal? Que é a casca da banana, que é o esterco do animal, né, Tereza? Então, tudo isso aí vai ser finalizado hoje, tá bom? Então, sintetizando os conhecimentos, o que vimos até agora. A Adriana disse que está lesada. Que tal? Não, minha filha, aí no caso, você não esteja de fone de ouvido, porque eu não vou lembrar disso no curso da aula e eu posso lhe dar um grito, você sabe, né? Então, eu estou ótima, graças a Deus. Graças a Deus, a gente tem que dizer, tá ótimo, tá tudo bem, tudo lindo. A tia Joyce tá ótima, a tia Rachel tá ótima, tá todo mundo bem, a tia Ju, né? A galera famosa também tá ótima. Nosso diretor de imagem também tá feliz, então tá todo mundo bem, estamos vivos. Seu Felipe, bom dia, bom dia. Olha, eu estava avisando aqui para a galera que a gente vai sintetizar esses conhecimentos de combustíveis fósseis tudo hoje, tá bom? Então, a gente vai fazer o fechamento, certo? Combustíveis fósseis. Quais são, o que são, de onde vêm, onde moram, onde vivem. Olha, pessoal, na verdade, são combustíveis fósseis, são aqueles originários sempre da decomposição de animais e vegetais, ao longo de milhares ou milhões de anos. Processos que nós fazemos suposições de acordo com as propriedades desses materiais, a gente supõe determinada origem, tá? Mas não é, de jeito nenhum, não é garantia. A gente fala assim, a teoria mais aceita e tal, é dessa forma, tá bom? As principais fontes de combustíveis fósseis, quem são? O bonitinho. É o petróleo, é o gás natural, que tem gente que pensa que o gás natural sempre é fração do petróleo, mas nem sempre, tá? E nós temos também o carvão mineral. Beleza? Então, vamos começar. Ai, gente, me dá uma agonia essa imagem, mas eu botei porque eu não ia sentir a agonia sozinha, né? Quando você olhando de perto, eu não sei daí. Mas você olhando de perto, é muito mais agoniante. Você dá um zoom nessa imagem, o jeito que o petróleo fica no punho... Ui, meu Deus! Ai, que agonia. Né? Olha aí, Tereza, te imagina a melada de óleo desse jeito, de graxa. Porque a graxa, eu não sei se vocês sabem, mas graxa vem do petróleo. Né? O óleo diesel, querosene, tudo vem do petróleo. O Big, algumas roupas. Porque na indústria petroquímica, por exemplo, eu acho que a bata, minha blusinha da Pop 10, né, da loja de 10, elas são poliéster. O que é o poliéster? É um polímero bem baratinho, né, de se fazer para a indústria, comparado com os outros. Comparado com o algodão, comparado com a seda, ele é bem baratinho. E ele é um subproduto da fração nafta, que é uma fração lá da torre do petróleo. Ele vem do petróleo. Resume, vem do petróleo. Então, roupa, calçado, chiclete, as tapaué, tudo. Petróleo.
Petróleo. De uma forma ou de outra, vem do petróleo. Só que uma pessoa que faz um negócio desse aqui, gente, enfia a mão no petróleo cru ou num óleo lubrificante cru, tem muito risco de ter queimaduras e dermatites. São maravilhosas, só servem para lubrificar peças de veículos automotores e tal. Não. Tem toxicidades aí também, porque nós temos... você é rica e não sabia. Você tem muito petróleo em casa. Você é rica e não sabia, viu, bebê? Tá vendo? Conhecimento liberta. Então, ele é tóxico, tá? O petróleo cru não é para você estar mexendo nele. Não sei se alguém já teve contato alguma vez. Eu nunca tive. Mas você não fica mexendo, metendo o dedo no querosene, metendo o dedo no óleo lubrificante, pisando, esfregando o pé no asfalto que acabou de ser colocado na pista, que é o betume. Pelo amor de Deus. Então, esses combustíveis fósseis, pessoal, eles são, em média, de acordo com a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles representarão 75% até 2040. Mas outras fontes, vocês sabem que eu pesquiso de outras fontes de todo lugar. Não, Felipe, mas além das Tupperware também tem as vasilhas de sorvete, de manteiga, tudo vem dele. Porque, olha, eles sofrem modificações na indústria petroquímica, né? Eles vão sofrendo reações químicas ali, eles vão montando, na verdade, os engenheiros químicos e de materiais, eles vão montando novos materiais. Eu lembro, eu não sei se tu acompanhou isso, Rachel, quando a gente tinha ainda, aí na década de 90, eu não sei se foi depois dos anos 2000, que veio um plástico que eles comentavam, um plástico inquebrável, tu lembra? Hoje em dia é comum, que faz aquelas garrafas d'água que você joga no chão, taca no chão e não quebra. Não sei se tu já viu esse plástico. E aí, na época, a lojinha né, que era a loja de R$1, o mundo do não sei o quê, R$1. Todo plástico era R$1. Aí era bom demais. Você botava um suco de maracujá na garrafa daquela dali, aquele suco não saía mais nunca. Fica a mancha do suco, né? Pode botar água sanitária, pode botar água quente. Se botar água quente, o bicho encolhe todinho, né? Mas, enfim, aí surgiram os plásticos inquebráveis, né? Que ele imitava, ele era assim, translúcido como vidro, mas chamavam de inquebrável, né? Não existe isso, mas chamavam de inquebrável, porque as garrafas caíam, né? Caiu no chão e não quebrava. Tu chegou a ver esse tipo de plástico, Tereza? Tereza Monteiro, meu tio, eu já fui em Barra da Alcântara. Há muitos anos atrás, assim que a prefeita morreu de lá. Eu não sei se tu ainda é desse tempo, né? Eu sou meio antiga. No EJA, Firmino Sobreira Rodrigues, muito bem. Jasmine, você está aqui, diretamente de Eliseu Martins para o mundo. Receba! Vem, Joyce, vem sim. Óleo de pintura, tem muitos. Agora, óbvio, hoje em dia nós temos pinturas veganas, né? Pinturas que não usam insumos de produtos fósseis. Entendeste? Não usa de combustível fóssil. Aí eles têm umas tintas mais suaves, né? Aí foi desenvolvendo, tem a tinta guache, a tóxica, não sei o que, né? Ah, você fala o terceiro ano do EJA. Mulher, eu tô dizendo que eu fui em Barra da Alcântara, tem 1.282 anos. Tu soube numa época aí que a prefeita morreu daí da cidade, num acidente? Pô, eu fui lá logo depois. Eu lembro bem desse fato, porque foi bem marcante. A pessoa está na aula de petróleo e fala da morte. Meu Deus do céu, gente, que horror. Bora, parem de atrapalhar o meu déficit de atenção. Então, tá aqui. Você tem o combustível fóssil como praticamente 80%
sendo fonte de energia do mundo todo. Do mundo todo, certo? Não, meu amor, a aula do Caio Breno acabou. A aula de Química começa às 10h20, tá? Tá dentro do cronograma. De 10h20 às 12h20. A aula do tio Caio acabou pouco antes de eu começar. Tá bom? E agora é a aula de Química. Sendo assim, vamos para os tipos de combustíveis fósseis. Você que ainda não anotou, comece, por favor. Faça seu esquema, vai tentando montar seu mapa mental aí, que é importante. Nós estamos na fase de sintetizar os conhecimentos, tá? Então, petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, compostos orgânicos formados somente por átomos de carbono e hidrogênio. Por isso o nome hidrocarboneto. Podendo conter também enxofre, nitrogênio, oxigênio e alguns metais em sua composição. Eu estou indo devagar, Cia. Estou indo devagar, dona Adriana. Que é Cia, né? Foi paia, né? Esse Cia. Desculpa, Raquel. Hoje, engraçado que hoje eu respondi uma pergunta. Uma pesquisa sobre como é o trabalho com os intérpretes. Legal. Respondi. Vocês pensam que vocês não estão sendo investigados? Vocês estão sendo, tá? Vocês estão sendo. Então, gente, petróleo, o que é petróleo? É um combustível fóssil. Por que é fóssil? Porque foi formado ao longo de milhares e milhares de anos, a partir de restos de animais e plantas. Polui muito. São a principal fonte de energia do mundo. Mais de 70% do mundo usa como fonte de energia combustíveis fósseis. O Brasil é uma potência. Eu já falei para vocês, eu vou dizer de novo. Estou dando tempo para vocês copiarem, Adriana. O Brasil é uma potência no desenvolvimento de novas fontes de energia, principalmente renováveis. Principalmente renováveis, tá bom? Já citamos energia solar, que está em alta, energia eólica, né? Tem a energia nuclear, que não é lá renovável, mas é muito rentável. Tem os riscos, mas é muito rentável. Vamos para a composição do petróleo. Você vai sair daqui sabendo a torre de destilação do petróleo, pelo amor de Deus. Gente, olha, na sala de aula, bem vocês que estão na sala de aula. Vocês que estão na sala de aula, parem de estar conversando. Porque é um fuxico, é só... É um fuxico sem fim. Que daqui eu não estou sabendo o que é o fuxico, né? Não pode. Copiou, Adriana? Copiou. Bom, e a composição química mesmo, em termos de elemento químico do petróleo. Nós temos carbono, praticamente 90% do petróleo é carbono. Nós temos hidrogênio. Aí nós temos enxofre. Ó, vou botar os símbolos que é mais fácil para a gente memorizar. E aí eu também ajudo minha amiga Rachel. Carbono, hidrogênio, enxofre, nitrogênio, oxigênio, níquel e vanádio. Certo? Alô, Francisco Júnior, bom dia. Eu vou voltar o slide aqui. Eu vou dar só um minutinho, tá, meu diretor de imagem? Um minutinho para a galera copiar isso aí.
Eita, gente, vocês são uma graça. Tira o print que eu sigo, tira o print que eu sigo. Tereza tinha na época, meu tio assumiu, mulher, esse negócio aí da tua cidade. Alô, Colônia do Gurgueia! Terceiro ano da escola Agostinho Reis. Eu tinha uma mania de falar Agostinho, falar Augustinho. Augustinho, era uma mania mesmo. Sabia falar, não. Agostinho, agora eu falo bem certinho. Olha aí a coluna de fracionamento. Como é que acontece? O beneficiamento do petróleo através de um processo físico para separar as suas frações. Essas frações são separadas por destilação fracionada. Qual é o método utilizado em uma destilação fracionada? Qual é o método? Ela é baseada na diferença dos pontos de ebulição. Quando uma mistura tem um delay. Quando uma mistura tem muitos líquidos compostos, na verdade, dissolvidos, miscíveis, com pontos de ebulição próximos, que atinjam até 25 graus de diferença, eu posso usar destilação fracionada. Tá? Eu posso usar destilação fracionada. O que acontece? Eu vou lá, aqueço numa fornalha gigantesca, né? E aí eu levo através da tubulação para as torres de destilação. Uma torre ou várias torres. E aí, o que acontece? O que acontece? Aqui eu tenho 700 graus Celsius, um ponto de ebulição, 300 graus Celsius, 200, 100, 70, 40, 20. Por que quando sobe vai diminuindo a temperatura? O que é essa temperatura? É a temperatura da torre, da fração, hein? Ainda confunde. Eita, Felipe! Eita, Felipe! Ó. E, na verdade, aqui, né, tá trocado mesmo. Deixa eu consertar, né, bebê? Ó. Aqui eu tenho uma fração da gasolina. E aqui é a fração do querosene. Logo da dúvida do Felipe. Tá? E o óleo lubrificante, o gasóleo pesado. Então, a fase gasosa é a fase lá de cima. Essa fase gasosa, nós temos o gás natural e o GLP. Tá bom? Nós temos metano, etano, propano, butano. Tá? Essa fração nafta é a que produz os plásticos da lojinha, os tecidos da roupa. É assim. Aí vem gasolina, querosene, óleos lubrificantes, né? Óleo diesel também, o gasóleo pesado e o asfalto. Não. Esses óleos aqui, na parte superior da torre, que é o óleo que vem da gasolina, na fração. Quando eu falo fração gasolina, não é só gasolina. Tem outras coisas aqui. Tem óleo, alguns óleos também, tá? Aqui nessa fração nafta tem muito solvente. Muito solvente para a indústria, para o laboratório, para o hospital, tá? Para fazer remédio. Aqui é dessa fração nafta que está entre a gasolina e a fase gasosa. E isso você pode usar, Felipe, para memorizar. Eu tenho a fase gasosa. Aí eu tenho essa fração aqui, chamada nafta, que é toda para a indústria petroquímica.
onde ela vai ser refinada, vai modificar, vai fazer reação, vai fazer a penca, a lenca e a despenca. Tudo com ela, você faz aqui, nessa fração nafta. Aí, logo abaixo dela, você tem a gasolina. Então, considere essas três. Considere essas três. Fração gasosa, fração nafta, fração gasolina. Ponto. O resto, você desenrola, certo? Características do petróleo. Viscoso. Viscoso demais. Denso. Só que em relação à água... Em relação à água, ele é menos denso. Por isso que se eu visualizar um derramamento de petróleo, por exemplo, peguei um petróleo e tal, joguei dentro de um becker com água. Por ele ser menos denso, ele vai ficar na parte superior, tá? Dessa mistura. Por ele ser menos denso, ele vai ficar na parte superior. E por que ele não se mistura? Ele é hidrofóbico. Fobia é medo, tá? Morfologicamente falando, na parte gramatical, da morfologia, da origem da palavra, fobia é medo. Aracnofobia, medo de aranha. O homofóbico é aquele que tem o medo do homossexual. É como se ele fosse fazer algo, né? É mais ou menos por aí, é loucura. Mas, enfim. Aí tem o hidrofóbico, tem medo da água. Esse aqui é o cascão, né? É o hidrofóbico. O hidro está se referindo à água, tá bom? Então, ele não vai se misturar com a água. Então, pessoal, tudo passa. Isso que eu contribuí aqui com a Joyce nessa pequena discussãozinha sobre termos, é importante por quê? Porque às vezes você não conhece aquele nome. Mas a morfologia da palavra, como ela foi montada, como ela foi criada, você consegue prever. Se eu disser lipofóbico, Joyce, tu vai achar que ele é o quê? Lipofóbico. Tem medo de lipo. Lipo é o quê? Lipo de lipídios. Lipoaspiração tira o quê? Gordura. Então, gordura é lipídios. Tá ligado? Uma hora você desenrola. Faz as conexões. Então, foquem na leitura de vocês. Leitura. Leitura, tá? Extração do petróleo. 2 tipos, terrestre e marítima. Tá passando na TV também um. Que é, Tereza? Mulher aqui, a gente é assim, desse jeito, entendeu? Tem assim, esse negócio de... a aula que é fora da caixinha, Tereza. É fora da caixinha. Não pode ser dentro da caixinha, não, que eu não gosto. Extração terrestre e marítima. Temos na TV, com o lindo do Cauã Raymond, né? Fazendo uma série... Plataforma, é o nome da série. Dentro de uma plataforma petrolífera. E é bastante interessante você ver como é que funciona lá dentro, né? Mais ou menos as coisas. Então, outra característica do petróleo, apresenta uma grande quantidade de hidrocarbonetos, alifáticos, alicíclicos e aromáticos. Para quem não sabe, olha lá, Felipe, olha lá, Felipe. Cadeia aberta, mas também é usado para dizer que a cadeia é fechada não aromática. Alicíclicos, cadeia fechada não aromática. A Adriana está doente. É verdade. É verdade, ela não está aparecendo, está doente mesmo. Ela disse aí que não estava se sentindo bem. Aromático você já sabe, né? Tem um anelzinho, ó. O anel benzênico aí. Olha só. O gás natural que está dentro da fração do petróleo lá. Como é que é? Como é que funciona? Lembra que eu disse para vocês, ó, gente.
Meu Deus, louca. Ó, gente, meu Deus, é a Bata. Não, é tu mesmo. Gente, ó. O cara perfura lá um terreno que ele acha que tem petróleo. Ele encontra gás. Opa! Encontrei o gás. Tem petróleo ali. Ó aqui, ó. Logo abaixo. Aí tem a água salgada, né? Pois o pré-sal está depois dessa água aqui. A camada do pré-sal é bem mais profunda. Por isso se gasta mais para extrair lá. Enfim, mas eu estou me referindo ao gás. Nós temos aí perfuração, mais ou menos como é. Perfuração de um poço. E aí vai para o gasoduto de transporte. Distribuir esse transporte. Distribuir esse transporte, ó, distribuir esse gás. Distribuir esse gás. E aí ele vai tanto para a indústria como para algumas residências. É muito utilizado nos países da Europa para aquecimento das casas. Inclusive agora, recentemente, eles estão enfrentando uma crise sem precedentes por conta da guerra que a Rússia inventou de fazer lá na Ucrânia, né? A invenção daquele homem lá. E aí, o fornecimento de gás foi cortado. Não está vendendo mais para a Europa, parece. Ele não está mais vendendo para a Europa. Ele não quer mais vender, não vai vender. E aí as pessoas, a sorte é que estão na fase lá do calor, né? Que estão morrendo de gente de calor lá, não é nem de frio. Enfim. Mas há uma crise gigantesca, né? Em fornecimento do gás natural, porque vem por gasodutos, do jeito que eu disse para vocês, que tem a fibra ótica por dentro do mar, daqui lá para a Europa, de lá para cá, dando a volta no mundo, por dentro do mar, nós temos os gasodutos. Os gasodutos vão enviando, mandando gás lá de onde foi extraído até onde ele será vendido. Aqui no Brasil tem também, tá? Tem um gasoduto que vem da Bolívia, se não me engano. Da Bolívia. Beleza? O gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, a gente está careca de saber disso, né? O GLP, no estado líquido, ele é menos denso que a água, então ele pode ser facilmente... Por isso que a gente consegue utilizar um botijão em casa. E ainda é muito perigoso. Inclusive, hoje... Não, foi ontem. Hoje já passou na reportagem que aqui em Teresina ocorreu um incêndio em uma casa na zona sul. Explodiu ou vazou o botijão de gás. Eles são extremamente inflamáveis, não são explosivos. Existe uma diferença. Quem é muito explosivo é o gás natural. Aqueles que alguns veículos andam com aquele cilindrozão que fica atrás do veículo. Vamos converter o veículo para gás natural. Então, pegou mesmo, foi lá em São Paulo, por conta das distâncias, né? O trânsito que eles andam. Aqui em Teresina mesmo, tem futuro, não. E aí, ele é muito explosivo, o gás natural. Bem mais explosivo que o GLP. O GLP, que é o gás de cozinha, ele é inflamável. Muito inflamável. Foi o que eu disse para você. Se chegou em casa, está sentindo o cheiro de gás, não ligue interruptor nenhum. Não ligue luz nenhuma. Porque ao ligar um interruptor, é produzida uma faísca. E essa faísca pode provocar explosão. Então, existe uma diferença. Inflamável e explosivo. Tá? O explosivo, certamente, ele é mais perigoso, é mais imediatista. Qualquer coisa faz com que o cara exploda. O inflamável qualquer coisa faz com que ele queime. Certo? Então, no estado gasoso, o gás de cozinha, ele é mais pesado que o ar. Então, Joyce, eu vou te fazer uma pergunta. Olha só. No estado gasoso, o GLP é mais pesado que o ar. Ele é invisível e inodoro, tá? Então, Érica, mas eu sinto o cheiro do gás. São adicionados compostos de enxofre chamados mercaptanas. As mercaptanas dão esse odorzinho de gás. Não é o odor do gás, é dela, tá?
É um composto de enxofre que é adicionado aos botijões para poder a gente identificar. Porque senão, filha, não identificar, não. Então, veja. Vamos criar uma situação aqui. Um espaço como esse no estúdio, um vazamento de gás. Teoricamente, hipoteticamente, nós teríamos aqui uma tubulação de gás, GLP, e ele vazou aqui dentro. E nós estamos com dificuldade de chegar na porta. Joyce, você se arrastaria pelo chão ou você procuraria locais mais altos? Aí a gente tem que pensar para sair daqui. Em um vazamento de gás, você iria subindo ou se arrastaria no chão? Ela continua subindo, né? Mas ela tem razão. Pelo chão, não, Felipe. Lembra que eu falei a história da Boate Kiss? Que lá escapou quem foi pelo chão? É diferente. Porque o GLP, ele é mais denso que o ar. Então, ele vai ficar onde? No chão. E se você for para o chão, você vai se deparar com a maior concentração de gás ali. Então, você tem que ir para locais mais altos e se retirar, obviamente, do ambiente. Um raio no mínimo de 1 a 2 quilômetros, porque a explosão libera muita energia. Então, em casos como o caso da Boate Kiss, que houve queima, liberação de gás menos denso que o atmosférico, que era o gás cloro, super tóxico, escapou quem foi se arrastando pelo chão. Né? Então, é muito perigoso. O conhecimento químico tem que ser usado a favor de vocês. Conhecimento químico deve ser usado a favor de vocês. Por que quando vão instalar o botijão, bota o sabão, a bucha lá, o sabão? Que, né? Pinga lá para fazer espuma, mas por que não bota só a água? Gente, a água tem uma tensão superficial gigantesca. A água sem nada dela não vai espumar, não. O bel prazer do gás, não vai. Ela precisa de uma substância que faça isso por ela. Que, no caso, é o detergente. Você coloca detergente na água, aí mela a bucha e coloca lá no botijão para saber se ele foi bem instalado. Se borbulhar, não é, Felipe? Se borbulhar é porque ainda tem gás sendo liberado ali. Porque, às vezes, no início, a gente não consegue sentir o cheiro. Ah, me mudei agora para um local que é apartamento, o gás é canalizado. Fui tentar ligar meu fogão a primeira vez, não ligou. Meu amor, você tem que abrir a boca do fogão mesmo e deixar ele vir. Receba, receba, receba o gás. Por quê? Porque por conta da pressão, estava fechado, né? A válvula de segurança, você abre, o gás vai demorar um tempo para percorrer as tubulações até a sua casa. É assim. Então, no caso de um vazamento de gás, procure sair correndo, obviamente. Não faça faísca. Mas, entre escolher teto e chão, procure o teto, pois ele é mais denso que o ar, então ele vai descer. Tá? 85% do botijão de gás, ou seja, boa parte dele, ele está como gás liquefeito. Por isso o nome, ó. Gás liquefeito de petróleo. Liquefação é a passagem do gasoso para o líquido. Então, 85% dele encontra-se no estado líquido. E só 15% no gasoso. E aí você tem um espaço de segurança para manter a pressão correta dentro do botijão. Tá? Para aguentar aquele saculejo do transporte, né? Quando às vezes você fica saracoteando dentro de casa, mudando as cores de lugar, empurra, empurra e derruba o botijão e vai e volta. Então, existe todo essa válvula de segurança, essa questão da divisão entre vapor e líquido também. A tal fração nafta, ó, não estou dizendo que tudo tem ela? O estiringador, as colherzinhas, os canudos, tudo tem. É a outra fração muito importante do petróleo. É uma fração incrivelmente necessária para a indústria, especialmente a indústria do plástico, né? Essa fração nafta é um líquido, só que é um líquido incolor,
com faixa de destilação próxima à gasolina e é utilizada na produção de diversos bens de consumo. Não, Felipe, porque a mudança de pressão, olha só, presta atenção. Você tem um diagrama de fases aqui, deixa eu te explicar isso com uma maneira mais... Ai, Érica, que gráfico horroroso. Vergonha de você, querida. Olha só, é mais ou menos assim. Aqui você tem a substância no estado sólido, aqui você tem a substância no estado líquido, e aqui você tem a substância no estado gasoso, e isso aqui é o ponto triplo. É um diagrama de fases, tá? Para que eu... Ó, aqui é a temperatura. E aqui é pressão. Quando eu aumento a pressão, eu vou passar rapidamente do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, certo? Diretão. Pum. Se eu aumento só a temperatura, vai demorar um pouquinho. Agora, se eu aumento a pressão, vou demorar mais. Ou demorar menos. Nesse caso, Felipe, eu não sei, aqui eu vou só confundir tua cabeça. Nesse caso, quando ele está lá dentro do botijão, ele está sobre elevada pressão. Certo? Elevada pressão. Aí, quando você vem, que ele passa pela válvula de segurança e a tubulação, o que acontece com a pressão? Ela diminui. E ele rapidamente vai para a fase gasosa. Entendeu? Você sabe que o gás, ele ocupa todo o volume do recipiente. Isso aí é o próprio peso do botijão, se você tiver, né, uma noção. Se você tiver noção do botijão cheio, o botijão vazio, né, quando está vazio, aí você dá para você mais ou menos, eita, nossa. Mas você começa a sentir a chama com uma menor intensidade. Em chama menor intensidade, e a combustão. Vocês sabiam que tem a combustão completa e a combustão incompleta? Quando a chama está azul, você não está perdendo gás, não, tá perfeito. Top. Agora começa. Aí tu pensa que tá abalando, que tá queimando a panela, porque o fogo tá gastando gás, bonito. Teu fogão não tá 100%. Né? Tem que limpar com aquele negocinho lá, aquele negócio. Porque a chama amarela indica a combustão incompleta. Chama azul é a combustão perfeita, topzera, padrão ouro. É a chama azul. Viu? Isso, Felipe. Olha aí, viu? Viu? Quando o cara quer entender. Adriana, meu amor, tu tá bem? Tá viva? Ô, gente. Minha filha, fique bem, fique bem, fique bem. Ó, a gasolina, que é um combustível para motores de veículos, tem uma curiosidade para vocês. Nós temos a gasolina comum, a gasolina aditivada, né? E nós temos a gasolina premium. A gasolina premium, não adianta não, falando, tá dizendo assim, fulano tá botando gasolina premium aqui. Tá não, meu filho. A premium mesmo, premium, não é utilizada em carro a passeio. Beleza? Não é. Então, veja, a gasolina comum é aquela que a gente encontra nos postos de gasolina. Certo? Ela tem enxofre na sua composição, então ela vai acabar emitindo poluentes e acumulando detritos no motor ao longo do tempo. Por isso que é tão importante de vez em quando você colocar um etanolzinho ou uma gasolina. Que é isso? Que é isso? Por isso. Ai, achei estranho. Só não Adriana, vai ficar tudo bem, meu amor. Depois a gente conversa mais. Esse combustível de cor amarela, que é a gasolina, também pode trazer cerca de 25% de etanol. Tá, bebê? Porque eu pego um barril de petróleo e eu só consigo tirar 21% de gasolina. Então, por isso que a bicha é cara, né, filha? O rendimento é péssimo. Então, a gasolina comum gera um menor custo por litro e tem custo-benefício melhor para altas velocidades. Então, veja.
Se você for dirigir no para do centro da cidade, tu vai botar gasolina comum aditivada. Vai dizer o que o bolso disser. Dica que eu vou dar para vocês. A gasolina. Olha, agora atenção para mim, bem que eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Segundo a Agência Nacional de Petróleo. Gasolina comum, tem gente que bota assim, vou botar para viajar a gasolina aditivada, né? Que eu consumo e tal, não sei o quê. O melhor custo-benefício, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Gasolina comum você usa para quando estiver em altas velocidades. Gasolina aditivada, quando tu ficar naquele freia, acelera, para e vai, do centro da cidade, do trânsitozão pesado. Bota a primeira, bota a segunda, marcha de força. Então, o ideal é a gasolina aditivada. Gasolina comum para quando você for viajar e gasolina aditivada para ficar na cidade, no trânsito. Óbvio que tem gente que prefere um rendimento do carro, rendimento não. Desempenho melhor do carro. Desempenho melhor com o etanol. Ele chega a aqueles padrões de 0 a 100 mais rapidamente com o etanol. Contudo, consome mais. Né? Ele consome mais etanol do que a gasolina. E aí, aquilo que a gente já vinha falando há um tempo, né? Querosene, que é combustível para avião, o óleo diesel para veículo de grande porte, o óleo lubrificante, tudo isso em ordem decrescente, tá? Vaselina, parafina, asfalto, coque de petróleo. Então, tem muita coisa. O outro tipo de combustível fóssil, pessoal, é o gás natural. É o gás natural. Ele é um combustível fóssil constituído principalmente por metano. Então, olha, doida, pintando aqui de preto. Meu Deus. Quando falar de gás natural, você vai lembrar do metano, tá? É um combustível fóssil. A principal fonte são as jazidas de petróleo. Ele serve de matéria-prima para a fabricação de plásticos. Olha só, olha que novidade interessante. Serve de matéria-prima para a fabricação de plástico, na síntese de compostos orgânicos, além de ser utilizado como combustível. Mas o carro acaba não entregando um desempenho bom. O carro fica fraco, pior que aqueles 1.0 de uns anos atrás. Os 1.0 acho que não tinha 60 cavalos. Será que tinha, Jorge? Que não podia ligar o ar na ladeira. Ah, mas ainda hoje. Sim, mas você sobe. Se você estiver com o ar ligado aí, se estiver no embalo, como diz meu pai, você sobe na marcha de força. Mas antigamente, filha, subia não. Então, o gás natural, ele não entrega, ele polui menos, mas ele não entrega esse desempenho. Que o etanol, por exemplo, entrega melhor. Só que você acaba gastando mais, porque o poder calorífico dele é menor. Então, a queima de gás natural, comparada com a de outros combustíveis fósseis, provoca menos danos à atmosfera. No entanto, esse combustível apresenta problemas para ser transportado e estocado, porque o que foi que eu disse sobre ele? Ele é muito explosivo. Explosivo. É por isso. É por isso. Então, faça seu mapa conceitual aí, gente. Ó, primeiro, combustíveis fósseis. Aí nós temos 3, né? Então, você já deixa separadas as 3 setinhas. Eu colocaria petróleo aqui, porque o petróleo sempre é o maior. Aí eu boto petróleo, aí bote as frações, todas as informações que eu coloquei para vocês ali. Aí o gás natural. Escreva as informações, vá montando seu esquema, né? E aqui o carvão mineral. É mais ou menos assim que eu quero que vocês façam. Aí você coloca de onde veio o carvão mineral, de onde veio o petróleo, o gás natural. Curiosidade de cada um. Certo? Isso é importante para a aprendizagem. Depois mostre o seu mapa conceitual para um colega. Toda vez que você ensina, você aprende muito mais.
certo? Então, gás natural, lembrou de gás natural, lembrou de metano. A principal fonte é o petróleo, tá? Ele vai servir para muita coisa na indústria, além de combustível. E é dentre os combustíveis fósseis aquele que menos polui. Porque nós já estudamos reações de combustão e vimos, por exemplo, a queima do gás natural, que é o gás metano. Essa é a reação de combustão completa do gás metano. E aí você observa que o número de mols de CO2 liberado na atmosfera é o menor para todos. Por quê? Porque só tem um carbono na estrutura do gás natural, na estrutura do metano, certo? Só tem um. Então, veja, se eu fizer bem aqui da gasolina, C8H18, também o esquema é o mesmo, liberando CO2 e água. Tem 1 mol de gasolina que eu quero queimar, eu vou liberar quantos mols de CO2? 8 mols de CO2. 8 mols do gás do efeito estufa. 8 mols de poluição. 8 vezes mais poluente do que o gás natural. Você está me entendendo? Então, turma. Então, é público e notório isso aqui, ó. Polui menos. Menor poder poluidor. Menor poder poluidor é o do gás natural. Porém, ele é extremamente explosivo. Aí é perigoso demais. Carvão. Não, gente, vou fazer o seguinte, essa informação bem que é importante. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês copiarem. Vamos lá. 2 minutinhos. Bom, voltamos. Adriana, meu amor, deu certo, Filipinho. Isso é importante, tá, gente? Sobre o gás natural. Tem muita questão do petróleo, cai no Enem. E os alunos não se dão bem porque desprezam o conteúdo. Ah, professora, esse conteúdo é besta, esse conteúdo não tem cálculo, esse conteúdo... Não desprezem conteúdo nenhum, tá? Não desprezem conteúdo algum. Todos são importantes. E aí o carvãozão.
Eita, carvão. É o carro-chefe, né? Como eu falei para vocês na última aula. É o carro-chefe lá da China. Lá eles usam o carvão mineral. Eles usam muito, 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 muito lá. É o principal combustível deles. Extremamente poluente. Carvão é só carbono, gente. Praticamente só carbono. E aí a gente tem os tipos, né? Ele é resultado da decomposição apenas de matéria orgânica de origem vegetal. Então, quando a gente vê o petróleo, o gás natural, a gente diz assim, são resultado da fossilização de animais e vegetais. Carvão mineral, não. Ele é resultado da fossilização apenas de vegetais. Não tem fossilização de animal. Por isso, só tem carbono nesse cristão. Então, na hora que o povo vai representar carvão, às vezes representa assim, ó. C sólido. Que é o carvão. Certo? Então, o carvão, gente, do jeito que a gente teve praticamente a idade da pedra, né, a idade do metal, a gente praticamente viveu a idade do carvão, porque foi o advento da Revolução Industrial, lá nos meados do século XVII. Então, o vapor, que fazia com que a energia térmica se convertesse em energia mecânica e movesse as máquinas nas fábricas, as locomotivas, os navios, como o Titanic, por exemplo, eram carvão. Vocês lembram de algumas cenas do Titanic? Vocês já assistiram, né? Que tem lá aquela parte do setor de caldeiras. Aquelas caldeiras ali eram alimentadas com carvão. O carvão tinha que queimar para liberar vapor. Aquele vapor produzia uma pressão e ia converter aquela energia em energia mecânica, energia do movimento, fazendo com que o navio se movimentasse. E isso servia para as fábricas também lá na Inglaterra, na Revolução Industrial, tá? Então, o carvão ele foi muito importante, muito mesmo, muito. E aí, assistiu mais de 15 vezes. Gente, o filme é lindo, né? Adriano, tu vai assistir esse filme? É igual Uma Linda Mulher. Eita! Lagoa Azul, Uma Linda Mulher. E Titanic, se você não tiver assistido pelo menos 5 vezes, nós temos idades muito diferentes. Não sacuda a cabeça, Joyce. Não existe isso. Nós somos quase assim coleguinhas de classe. Olha aí, viu? Não tinha Netflix nem internet, tá do mesmo tempo que eu. Na Super Interessante, pessoal, agora recentemente em 2020, saiu uma reportagem mostrando como eram as minas de carvão na época da Revolução Industrial. Meu amigo, babado era mais embaixo. Como é aí, o babado era mais embaixo. Faz aí. Eu boto em cada situação, né? Menino, não existe isso. Pois é, sério. Tá? Aí diz, tá? A professora Érica já tá na brincadeira dela, como é? Já tá na brincadeira dela, professora Érica. É. Como eram as minas de carvão na época da Revolução Industrial. As jornadas de trabalho chegavam a 14 horas. E crianças de até 5 anos eram usadas para abrir túneis profundos. Gente, era o caos. Eu coloquei o print da reportagem, você saber de onde é, para que você procure essa imagem, que aqui, como não coube no slide, eu tive que cortar. Agora a resolução lá está perfeita. Vamos tentar analisar essa imagem juntos. Tinha as mulas, o jumento, para carregar as coisas, sabe? Só que para eles entrarem, você imagina. Isso aqui tudo tinha que ser perfurado. Crianças de 5 anos e todos os outros adolescentes, pré-adolescente, adulto, idoso, colocado para cavar a mina, fazer os caminhos, ó. Fazer aqui os caminhos lá das minas de carvão na época da Revolução Industrial. E aí, imagina isso, quanto que não era sufocante.
Quantas pessoas não morreram aí? Meu Deus. E olha lá embaixo, ó. Primeiro, né? As mulas entravam, os jumentos entravam lá. Os bichinhos entravam pelo elevador. Junto com as pessoas também, o mesmo jeito que as pessoas entravam. Esse aqui é o elevador, ó. Aí ia parando nos determinados andares, né? Imagina um elevador desse. Porque o elevador de hoje em dia eu tenho medo, imagine. Aí, olha aqui as mulas e as pessoas amarrados, ó. Todos cavando aqui, pegando o carvão nessa mina, extraindo o carvão. Olha o tanto de fumaça. Porque eles usavam dinamite para ir explodindo, para abrir o caminho, né? E aí todo aquele vapor e aquela explosão às vezes causava demolições. Jonathan, receba! Bom dia! E aí às vezes ali caía, né? Desabava sobre eles, então muita gente morria nessa época. Que escondido ainda hoje, né? Ainda tem muitos casos. Então aqui, gente, só mostra um pouco como é que funcionava tudo. Então os animais também desciam nisso, né? Então eram condições bem precárias para a extração do carvão na época da Revolução Industrial, mas precisava de muito carvão. Revolução Industrial bombando, as indústrias, as máquinas bombando. Eu preciso de carvão, preciso de combustível. E aí, meu filho, sem combustível nada ia para frente. E tinha que ter dinheiro, né? Então eles botavam a galera para trabalhar mesmo sem pena. Então, se vocês tiverem tempinho, é interessante, uma reportagem da super interessante, como eram as minas de carvão na época da Revolução Industrial. Se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada no Google depois. Essa imagem, você dá um zoom, lê um pouquinho lá das curiosidades, vai ser muito bacana para você, viu? Eu sugiro. E vamos, Jonathan, não vai embora, fique com a gente. Vou tomar só uma água e já já a gente está de volta. Espero vocês.